E Brasília está em chamas aí nesse final de semana, fim de semana explosivo. Por quê? Porque os deputados federais e os senadores estão aí em reuniões durante todo o fim de semana. Alguns ficaram em Brasília, outros foram juntos aí para as mesmas capitais, mesmo não sendo de seus estados, para terem reuniões sobre o embate que está tendo aí entre Arthur Lira e Pacheco contra o Supremo Tribunal Federal, com o governo Lula assistindo de camarote e aí batendo palma para o Supremo. E o que está acontecendo? Você deve estar perguntando. Olha, falei aqui, eu fui o primeiro a falar, hein? Faz 3, 4 meses. Eu falei, ó, o Flávio Dino vai pegar aí na jugular do Arthur Lira e do Pacheco, ele vai chegar e ele vai, quando ele cravar o dente, ele não deixa mais sair. Fez o Flávio Dino, cravou o dente e os dois estão aí, o Lira e o Pacheco, estão esperneando de todas as maneiras, mas não tá dando jeito. O Lira começou isso tudo 3 meses atrás, eu avisei aqui, eu nem saiu destaque na imprensa na época. Eu falei, olha, o Lira tá dando aí 90 dias para que Câmara, Senado e Governo Federal expliquem o que está acontecendo com o orçamento secreto, que é o Bolsolão, criado no governo Bolsonaro, que é um tipo de orçamentos, eram as emendas RP9 e viraram as RP8, que são emendas que são pagas ali, você não sabe quem mandou e nem por quê. Só sabe que saiu dinheiro e foi para a cidade tal, ou foi para a ONG tal, ou às vezes até para pessoas físicas eles mandavam o dinheiro. Mais de 13 milhões de reais foram mandados em 2024 para pessoas físicas, não é nem um CNPJ. Aí você fala, como? Estavam roubando muito, mas muito mesmo. E aí o Flávio Dino falou, o governo federal fez o que eu disse que faria, disse 3 meses antes. Falei, o governo federal vai falar, pô, eu sou obrigado a pagar. Eu não sei para quem, eles mandam para quem eu pago, eu não sei quem é que está mandando a emenda, eu só pago porque eu sou obrigado, são emendas impositivas. Se eu não pagar, é crime de responsabilidade. Eu que estou ferrado. Exatamente isso falou o governo, então o Flávio Dino disse, E aí, Senado e Câmara? Senado e Câmara falaram que, olha, não tem como ser 100% transparente e tudo mais. E o Dino, na semana passada, fez aquilo lá que eu disse que ele faria. Ele disse que agora vai ter que ter transparência, só que ele foi além do que eu disse. O Dino ainda falou que não pode mais ter repasse direto para ONG ou para pessoa física. Só pode ter repasse para estados e municípios. Tem que ter uma obra já com um projeto e se for algo do SUS tem que ser aprovado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Vocês não podem mais ficar enviando dinheiro sem que tenha ali uma destinação e tem que saber quem está enviando e qual o valor. Pois bem, coisa simples, né? Você fala de orçamento de dinheiro público, não é uma coisa simples você saber qual deputado está enviando quanto dinheiro e para quê. É a coisa mais simples do mundo. O Flávio Dino tomou a decisão e travou. Depois o Flávio Dino travou todas as emendas impositivas, até as que são transparentes. Está tudo travado agora. Vocês não podem mais obrigar o governo a fazer nada. Isso, em período eleitoral, que eu já avisei, é quando esses bandidos, muitos deles, deputados aí, senadores, eles pegam dinheiro para roubar. Para quê? Para sacar tudo em espécie, para comprar voto em praça pública aí, para eleição, para eleger seus amigos vereadores e prefeitos. Principalmente em cidade pequena que não precisa de muito voto. Mas em cidade grande também fazem. Pois bem, aí o que acontece? Tá um desespero danado. Eles estão em pânico. Tem um deputado que eu sei que ele compra voto. Se eu falar aqui, você sabe, eu sou processado e aí eu me ferro. Tem um deputado que eu sei que ele compra voto, que eu vi o discurso dele, eu tava rindo à toa, deve estar um pânico dele, caramba, não vou eleger meus amigos, porque tá ferrado se isso aí continuar travado. Aí o que aconteceu? Eles recorreram aí ao ministro Barroso, falando, o Barroso é mais do nosso lado, o Barroso aí dá pra gente conversar, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí o Barroso primeiro falou que não, vai continuar travado. Aí mandou para o plenário. E aí é que começou a apavorar os bolsonaristas também. Por quê? Eles contavam com 2 votos certos, que eram o do Cássio Nunes e do André Mendonça, indicados pelo Bolsonaro. É claro que eles vão ser a favor do Bolsolão. Contavam também aí, possivelmente, com o voto do Luiz Fux. E contavam ali talvez com o Toffoli, com mais 1 ou 2. Ou seja, eles achavam que tinha alguma chance de, a gente pode reverter isso no plenário do STF. Vamos ver. Tem uns aí que são mais amigos do bolsonarismo, como o Fux, o Toffoli, por muito tempo foi, ainda deve ser, enfim. E agora? Agora acontece o seguinte, foi 11-0. 11-0. Aí ferrou. Na sexta-noite, o Arthur Lira já começou com a sua artilharia. No sábado continuou.
Na sexta-noite, o Arthur Lira, ele desengavetou aí um projeto que eu tomara que seja aprovado, viu? Que é o projeto que limita decisões monocráticas do STF. Tomara que seja aprovado, que vai ser o maior tiro no pé da história desses bandidos. Por quê? O projeto diz o seguinte: se um ministro do STF tomar uma decisão sozinho, ele é obrigado a mandar essa decisão para o plenário, fica valendo enquanto não é votada, mas essa decisão vai entrar na pauta do próximo julgamento e os ministros vão ter que julgar a decisão. Ou seja, um ministro não vai mais poder, por exemplo, soltar um deputado bandido. O ministro, por exemplo, não vai mais poder acabar com uma investigação, como o Gilmar Mendes fez com a investigação do Arthur Lira. Foi jogada no lixo. Isso não estaria acontecendo se o senhor Gilmar Mendes fosse um político que vê lá na frente, visionário, e vê esse político. A gente sabe que do STF ele é mais político, e é mesmo. E se ele fosse visionário, ele ia falar: caramba, eu tô salvando o Arthur Lira aqui, e ainda mandou devolver 4 milhões que foram apreendidos. E ninguém foi buscar os 4 milhões, porque ninguém tem ali de onde veio a grana. Porque para você buscar o dinheiro que foi apreendido, tem que estar lá, ó, o dinheiro veio de tal lugar. E ninguém dá, porque foi dinheiro roubado. Aí o Gilmar Mendes salvou o Arthur Lira, isso no finalzinho do ano passado. O Arthur Lira, agora empoderado, vai lá e toma ali, para cima do próprio Gilmar Mendes. Se a lei que o Arthur Lira está tentando aprovar já tivesse sido aprovada, é uma PEC, eles têm voto para aprovar, viu, facilmente. A decisão do Gilmar Mendes é para o plenário. E muito provavelmente o plenário ia mandar investigar o Arthur Lira. O Arthur Lira talvez agora estivesse em maus bocados, em maus lençóis. Não tá, porque tá aí. Então, vai lá, ótimo. Também acho ruim que um ministro possa ir lá e tomar uma decisão e aí solta bandido, faz alguma coisa. Vamos ver. Agora, quem quiser negociar, vai ter que negociar, fazer negociata, talvez, com o ministro do STF, vai ter que fazer com todos os ministros. Não adianta ter um amiguinho no STF. Pronto. O Cássio Nunes também soltou um monte de bicheiro bolsonarista. Um monte. Tem um aí bilionário aí, cheio de crime nas costas, que estava aí postando foto em lugar 5 estrelas, tudo mais, e foi solto pelo Cássio Nunes, mesmo com um monte de provas contra ele. Que coisa, né? Vai ter que votar o plenário inteiro, aí não vai ter essa mamata. Ótimo. A outra é uma decisão que não existe em nenhum país que tem democracia, que é o seguinte: se o STF tomar alguma decisão, a Câmara dos Deputados e o Senado podem aprovar por maioria absoluta, que seria a mesma maioria que é para aprovar o impeachment. 342 votos na Câmara e 54, 56, se eu não me engano, no Senado. Tá, isso não existe. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e a Câmara caça. Não existe em lugar nenhum do mundo, isso é inconstitucional, vai ser barrado pelo STF. Mas, no sábado de manhã, achou de bom tom o Arthur Lira desengavetar isso. É engraçado, o problema do Arthur Lira é o seguinte. No caso, esse projeto de lei, que é de autoria de um deputado do PL, diz o seguinte: para a decisão do STF ser mantida, precisa ter pelo menos 9 votos, ou seja, um 9-2, e já mantém a decisão do STF, não interessa, a Câmara e o Senado não podem cassar. Então, no caso do orçamento secreto, foi 11-0. Então, mesmo se eles aprovassem, tivessem valendo isso aí que eles estão tentando aprovar, um dos projetos que o Lira tirou aí da gaveta é um projeto que eu falo, é ruim para ele mesmo, viu? É ruim para ele mesmo. Ele que leia direitinho o que ele tá aprovando aí, que vai dar ruim, viu, Lira? Para você, lá na frente. E para os seus amigos, então. Pois bem, e o outro projeto é um projeto que, nossa, então se o STF tentar tirar as nossas emendas, a gente reverte aqui. Só que o próprio projeto já diz, a não ser que o STF tenha 9 votos. Ou seja, 9-2, mesmo se o André Mendonça e o Cássio Nunes não traíssem o bolsonarismo, 9-2, ainda assim, não valeriam aí as emendas. Olha só. A decisão foi 11-0. Então precisaria do André Mendonça, do Cássio Nunes, e mais um terceiro. Eles não têm nem 3, imagina. Não tem nenhum agora, imagina 3. Então tá ruim aí a situação do Arthur Lira. O Arthur Lira tá em reuniões com seus aliados, porque eles estão pensando, deve estar fritando a cabeça do Arthur Lira, tá aí frente fria em vários lugares do Brasil, mas tem um lugar que tá quente e a cabeça do Arthur Lira que tá saindo fumaça dele pensando o que eu vou fazer agora para tentar enquadrar o STF nessa briga. Eles estão aí prometendo travar a pauta econômica do Lula para ver se o Lula media isso aí de maneira aqui o Lula convence o STF a voltar com as emendas, porque eles já disseram para toda a imprensa, e isso saiu em vários veículos, que no entendimento do Lira e do Pacheco,
Isso é o governo Lula agindo com o Lula articulou com o STF pegou eles, porque eles estavam usando isso para enquadrar o governo Lula em diversas votações, tanto da pauta econômica para vender seus votos mais caro, muito mais caro, quanto em outros tipos de votação, que são aí da pauta de costumes. O Lula ficava sem poder nenhum de articulação. Eles aprovavam qualquer desgraça e aí, se não era alguma coisa extremamente impopular, que as pessoas fossem protestar na rua, ficava lá aprovada a desgraça. Agora, o que acontece é, eles, sem essas emendas, não conseguem comprar votos. Já expliquei aqui, porque eu explico meses antes de acontecer. O pânico do Lira e do Pacheco é que eles não vão ter dinheiro para comprar votos para os parlamentares para a eleição de novo presidente da Câmara e novo presidente do Senado. Lembremos, são eleições secretas, o voto é secreto, tem muita traição, então eles precisam comprar votos, eles precisam. O Rodrigo Maia não tinha emendas para chamar de suas. O Rodrigo Maia fez igualzinho o Arthur Lira, ele deixou 3 candidatos, era o Baleia Rossi, o Arthur Lira e mais um. Ele deixou os 3, é o Marcos Pereira do Republicano, se eu não me engano, ele deixou os 3 ficarem fazendo campanha por um ano. Faziam festa aqui, festa ali, e falava, não, eu só vou escolher meu candidato mais pra frente. Chegou, faltando 1 mês, 2 meses, os 3 brigaram, foi uma briga feia, os 2 deles abandonaram o Rodrigo Maia ficou com 0 poder de articulação, que não tinha lá um bolsolão controlado por ele, não tinha. E aí o que aconteceu? O Arthur Lira foi lá, se tornou mais poderoso e ganhou. E aí ganhou a revelia do Rodrigo Maia, sendo que ele era um dos candidatos do Maia no começo, mas não era o preferido. E aí o que aconteceu? O Rodrigo Maia virou um 0 à esquerda, virou um nada na Câmara, nem tentou a reeleição, porque sabia que ia ser uma humilhação. O Arthur Lira tá deixando 3, 4 fazerem campanha, tá? Tem 3 ou 4. Esses aí não estão brigando entre si ainda. Vai chegar novembro, dezembro, passando aí o período eleitoral, esse pessoal eles vão se matar para ver quem ganha isso aí. O candidato do Arthur Lira, todo mundo sabe que é o Elmar Nascimento, da Bahia, que é um antipetista de décadas, inimigo aí do Jacques Wagner e do Rui Costa. O Rui Costa é o ministro mais importante do Lula, que é o da Casa Civil, e o Jacques Wagner é líder do Lula no Senado. Eles não vão deixar o Elmar Nascimento ganhar. Agora o Lira tá com as mãos atadas. Se isso ficar da maneira que tá, até chegar às eleições, eleições municipais, os aliados do Lira estarão uma fera. Porque não interessa ele falar, mas o STF, a culpa é tua, você não articulou, dane-se. No Brasil tudo é articulação. O Lula fez o jogo dele, o Lula estava aí com o Congresso Nacional no cangote dele, aí na jugular dele, ele tirou. Colocou o STF na jugular de vocês. E aí vocês estão aí fazendo o quê? Vocês não articularam, vocês estavam aí no enfrentamento, toma ali esse enfrentamento com um poder tentando enfrentar 2. Mas aí é que vai dar ruim mesmo. Pois bem, e agora, 11-0 é muito forte, viu? Quer dizer, o STF está todo coeso e dizendo, ó, são todos os ministros, vocês não têm o que fazer aqui, não. Se esses ministros do STF desengavetam uma investigaçãozinha, eles racham o Centrão no meio. E eles sabem, eles estão em pânico. É briga com o STF, com quem é juiz, com quem tem poder de investigação. É difícil, viu? Se você é uma pessoa honesta, brigando aí com o juiz, você vai para cima. Só que estamos falando de bandidos da pior espécie. Então, ruim, bem ruim. Aí passando a eleição, esse pessoal não vai conseguir eleger os amigos da maneira que achou que conseguiria. Pelo menos não com a facilidade que achou que conseguiria, né? Comprando voto. Muitos deles. Outros estarão insatisfeitos porque não conseguiram aí executar emendas na véspera de eleição para fazer uma obra, mostrar alguma coisa e eleger seus amigos. Também é outra coisa que é ilegal, mas fazem. Fazem muito. É Brasil. Não estão nem aí para ler esses caras aí do Centrão. Aí, já vão ficar bem insatisfeitos com o Lira. A chance de traírem o Arthur Lira em fevereiro é gigantesca. Gigantesca. Se o Lira perde essa batalha, o que vai acontecer é o seguinte, os parlamentares do Centrão vão saber que eles vão ter que se unir nessa próxima eleição aí de fevereiro, da presidência da Câmara e do Senado, a quem tem mais poder, porque é quem vai dar mais verba para eles. Quem vai estar com faca e queijo na mão? Lula. Então, já se fala aí que quem está em pânico mesmo é o Davi Alcolumbre, que já era dado como certo que seria eleito presidente do Senado, agora já não se sabe. O Elmar Nascimento, aí, candidato do Lira, ó, já tá dando ruim para ele. E a tendência é que os outros candidatos comecem a brigar entre si e eles vão eleger aí quem é o causador dessa briga. Lira. Vai dar ruim pro Lira, viu? O Lula tá fazendo de tudo aí para jogar o Lira
e o Pacheco aí no lixo da história, é onde deveriam estar mesmo. Presidente da Câmara e do Senado, enquanto o Bolsonaro assassinava 700 mil brasileiros. Isso eu não esqueço, isso eu não perdoo. Pode ter gente que esquece, pode ter gente que perdoa, eu não. Fora os outros crimes aí que o Bolsonaro cometia, e o Lira era aliado de primeira hora do Bolsonaro e o Pacheco aliado em muitos desses crimes, viu? A privatização aí da Eletrobras por metade do valor, tem outras coisas que dobrou a conta de luz. Eu lembro, eu pagava a conta de luz. Eletrobras, lá em Maceió vinha tanto. Em questão de 3 meses começou a vir o dobro de conta de luz. Eu falo, caraca, meu, estão roubando muito, muito. Pois bem, agora vai chegar a hora deles. Eu peço a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta. Falou!